Fala galera do canal Na Leitura, que é Léo Ferreira e este é o Falando de Catequese. Bom, nós iremos usar, falando de catequese, o Catecismo de São Pio X. O Catecismo de São Pio X tem um formato um pouquinho diferente do nosso catecismo, o atual catecismo do Vaticano II. Esse catecismo chamado do amarelinho, né, que a gente dá com tanto carinho para ele, esse apelido. Bom, o Catecismo de São Pio X ele tem um formato seguinte, ele tem perguntas e respostas. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira, nós iremos ler a pergunta e a resposta, iremos fazer comentários a partir daí, tá bom? Então, convido você a estar com a gente. Vamos lá! E para começarmos, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora da Divina Providência e também de São Carlo Acutis, para que possamos bem viver esse momento e fazer com que tudo o que nós iremos ler, ouvir aqui, possa transformar o nosso coração e o nosso entendimento. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo o perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai. São Carlo Acutis, rogai por nós. Primeira pergunta é: quem nos criou? O catecismo vai responder de forma direta. Foi Deus que nos criou. Em seguida, ele vai desenvolver o seguinte texto: muitos anos antes do nascimento do teu pai, de teu avô, de todos os homens, e mesmo antes de se formar a terra onde vivemos, já existia Deus. O que o catecismo está querendo dizer? Que Deus é um ser existente. Deus não é um ser criado por uma outra criatura. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou. Agora, Deus não é criado. Deus é um ser existente. E isso significa que ele não teve um início. Significa que ele sempre existiu. O catecismo é legal porque ele vai usar dessa dinâmica, né, de olhar para trás, olhar para os nossos antepassados. Deus é aquele que veio antes do meu pai, do meu avô e assim por diante. Ou seja, Deus é aquele que é. Ou seja, Deus é aquele que sempre existiu. Ninguém criou Deus, tá? Às vezes nós temos essa confusão. Quem foi que criou Deus? Ninguém. Deus é o ser existente. Porém, Deus é o criador de todas as coisas. Deus precisou de algo para criar? Não. Precisou apenas de si próprio. Deus criou do nada. Criou a cada parte daquilo que nós conhecemos da criação. Criou todas as coisas. Lá na Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver lá no primeiro faça-se, vai mostrar assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Olha que legal. Ou seja, Deus cria o céu. Aqui nós já podemos entender que esse Deus criou todo o céu, ou seja, toda a hierarquia angélica, tudo aquilo que está no céu a nos esperar. E depois nós vamos vendo no Gênesis cada detalhe que Deus vai fazendo da criação, até chegar então lá no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos prosseguir então no catecismo. Contempla o céu numa noite serena. Cintilam as estrelas e a lua parece uma barquinha de prata, navegando no espaço. Olha depois o mar imenso, as montanhas cobertas de mata virgem, as florezinhas do campo, os passarinhos no ar, os peixes na água, os animais grandes e pequenos, o leão, o boi, o carneirinho, e os outros tempos. Em outros tempos, nada disso havia. Deus, por ser muito bom, quis dar a todos os seres
que hoje existem um dom precioso, o dom da existência. Tá vendo? Então, Deus foi criando todas as coisas. Foi fazendo com que aquele ser pudesse existir. Aquela criatura pudesse existir. A bondade de Deus está sendo demonstrada no ato da criação de cada ser. Em pensar no detalhe de cada um deles, por exemplo. Até então chegar na criação do homem. Né? Como eu estava falando, lá no Gênesis, lá no finalzinho do primeiro capítulo do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus disse, faça-se tudo, e tudo foi feito, diz o catecismo. Tudo que vês, tanto as coisas grandes como as pequenas, saíram das mãos do Onipotente, ou seja, da mão de Deus. Ou seja, Deus é aquele que é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Aqui tem uma característica daquilo que é Deus, né? Onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso. A onipotência de Deus faz com que ele pode fazer todas as coisas, menos, obviamente, se contradizer. O que isso significa? Isso é um tema mais para frente, mas eu vou antecipar um pouquinho. Deus, ele pode fazer todas as coisas? Pode, desde que ele não se contradiza. Por exemplo, Deus é um ser perfeito. Logo, ele sendo perfeito, toda a sua ação é uma ação perfeita. Logo, Deus é bom, certo? O ser de Deus é bom. Sendo o ser de Deus bom, é uma bondade plena, ok? Não há em Deus espaço para o mal. Contudo, Deus não pode criar algo mal. Deus, por exemplo, é belo. Deus não pode criar algo sem beleza, sem algo que é ele próprio. Entende? Então, toda vez que nós falamos que Deus é bom, Deus é belo, Deus é todo-poderoso, Deus é uno, Deus não pode criar algo que não tenha nele. Vamos seguir no catecismo. Depois de haver criado todos os seres visíveis, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, que se chamaram Adão e Eva. Foram os nossos primeiros pais. Assim como Adão e Eva, agora também nós adoramos a Deus, nosso Criador, e lhe damos graças por todos os dons que nos concedeu. Com muito empenho, entreguemo-nos ao estudo de todas as verdades de nossa religião, pensando que tal estudo será intimamente ligado a todo o progresso da nossa inteligência. Bem-aventurado o homem que com prazer se aplica ao estudo da lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmo 1, versículo 2. Bom, é isso. Então, nós temos que entender que há essa necessidade, então, de conhecermos um pouco mais a nossa fé. Por isso, nós vamos tentar responder cada vez mais um pouco daquilo que é a nossa fé a partir do catecismo, e vamos ter como base o catecismo de São Pio X, mas também iremos usar, obviamente, a palavra de Deus, o catecismo do Vaticano II e outros livros, quando necessário. Tá bom? Espero que tenha gostado. Esse é o primeiro episódio, respondendo então quem foi que nos criou, de onde nós vimos, e a grande resposta é que Deus nos criou. E Deus nos criou do nada, porque Ele é todo-poderoso. Esse é o canal Na Leitura, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para tantas outras pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau.